Foi? Bora? Vamos voar nessa galáxia aqui que é direito tributário. É tributário? Olha aí, ó. Ouviram? Tá acertando direito tributário. É para isso, pai. Na minha aula 2. Que foi, Larissa? Meu Deus. Diga, eu amo direito tributário. Tem que dizer, eu amo a profissão que eu escolhi. Eu amo. Pô, só aquilo que eu tinha falado, né, da história da minha filha, tem um tempo faz. Porque eu passei por isso. Eu tentei medicina no UFC. Sério? Aí fiz, tinha feito direito na Unifor. Não passei na medicina. E aí fui pro direito, eis-me aqui. Hã? É, cara, depende. Mas eu gosto do direito. Mas, enfim. Direito tributário, vai, pessoal. Aquecendo, direito tributário, lembra comigo? É nada mais, nada menos do que debater como é que a gente financia esse grande condomínio que a gente vive, né? Lembra aqui comigo? São 5 formas da gente tributar. São 5 formas da gente ser cobrado. São 5 formas da gente financiar isso aqui. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais, né? Imposto, lembra? Imposto, eu faço algo e aí por conta daquele algo, por conta que está previsto em lei, eu tenho que pagar um dinheiro para o Estado. Esse dinheiro vai ser de livre aplicação. Lembramos disso? E aí, isso está no 145 da Constituição. Veja, nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria. E aí, imposto é o que eu te digo. É o recurso de aplicação livre, pessoal. É o dinheiro que cai no cofre público que o gestor pode aplicar como bem quiser. Tá? Amanhã, algumas cidades estão elegendo um novo prefeito. Quando ele estiver, seja quem for, quando estiver gerindo, ele vai pegar o dinheiro dos impostos e vai colocar naquilo ali que ele achar melhor. Tudo ok, tá? Porque essa é a ideia. O dinheiro que o gestor aplica ao plano de governo são os impostos. O que é a taxa? Veja, na taxa, o Estado faz algo para mim, ou me fiscaliza ou presta o serviço. E eu, por conta daquilo, em contrapartida, eu pago a taxa. Tá? A ideia da taxa é essa. Vem algo e por conta disso eu pago algo. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. A obra tem que ser pública. Nós já vimos isso aqui. Alguém faz uma obra pública e por conta dessa obra pública, a minha propriedade ela é valorizada. Eu ganho dinheiro por conta daquela obra pública. Ora bem, o que diz a Constituição? Nesses casos, é possível que se pegue aquele dinheiro da obra pública e rateie entre aquelas pessoas que tiveram o imóvel valorizado. Por quê? Porque é injusto pegar o dinheiro de todo mundo, fazer uma obra e jogar 2 milhões, 5 milhões, 100 mil nas costas de uma pessoa de graça, no bolso de uma pessoa de graça. Entendeu? Para evitar isso, é possível cobrar contribuição de melhoria. 145, inciso 1, 145, inciso 2, 145, inciso 3. Só que aí a gente tem no 148, olha aqui, 148, os empréstimos compulsórios. Quem pode cobrar? Olha aqui, ó, 145, quem pode cobrar imposto, taxa ou contribuição de melhoria? Leia comigo. A União, os estados, o DF e os municípios. Todos eles podem cobrar esses 3. Ok. Veja no 148, onde estão os empréstimos compulsórios. O que tem de 148? A União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimo compulsório. Então, lembre-se,
Imposto, taxa, contribuição, melhoria. Todos os entes federativos. Empréstimo compulsório, apenas a União. Por quê? Porque 148 fala a União. Por meio de qualquer lei, não. Por meio de lei complementar. Empréstimo compulsório. E aí nós temos 149. São as contribuições gerais. Compete exclusivamente à União instituir contribuições gerais ou contribuições sociais. Contribuição e intervenção do domínio econômico e contribuição de interesse das categorias profissionais. Tá bom? Nós temos, inclusive agora, o 149A, que compete aos municípios instituir a contribuição para o custeio e expansão do serviço de iluminação pública, tá? Veja, 149A. A taxa para iluminação pública hoje serve, inclusive, para expansão, melhoria, não só da iluminação pública, mas do sistema de monitoramento, tá? Então, para relembrar, você anota aí, sempre está revisitando. 145, artigo 148, artigo 149 e 149A. Tudo bem, pessoal? Tá. Veja, vamos para a questão. Vamos aquecer aqui, já com a dúvida. O que é que nós temos na primeira questão? Está dizendo que o Estado Alfa instituiu, por meio de lei complementar, uma taxa pela prestação do serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificados por meio de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão. Olha aqui, aquece comigo, visualiza. E esse aqui é direito constitucional, tá? Não é nem direito tributário. O que acontece, senhoras e senhores? Nós temos... Qual a página, pessoal, da apostila? 115. 115. Nós temos lei ordinária e lei complementar, não é? Na Constituição. Tá bom. Qual a diferença entre lei ordinária e lei complementar? Lembra da aula de processo legislativo? A única diferença é no momento da aprovação. No momento de votar uma lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples. Significa o quê? Maioria dos presentes. Maioria dos que compareceram. Ah, compareceram 50? Beleza. Como é que eu aprovo essa lei? Por meio de 26 votos. Tudo bem? Qual a diferença para a lei complementar? Lei complementar, ela é aprovada por maioria absoluta. Na maioria absoluta, você olha para os membros, para a totalidade dos membros da casa. Não se esqueça, por exemplo, o Senado Federal, ele é composto de 81 senadores. Maioria absoluta do Senado Federal, 41 senadores. Então, se eu quero aprovar um projeto de lei complementar no Senado, eu tenho que ter, no mínimo, 41 votos. Tudo bem? Na Câmara dos Deputados, eu tenho que ter 257 votos para eu aprovar uma lei complementar. Por quê? Porque é um número fixo, pessoal. Maioria absoluta. Maioria simples é aquela. Compareceram quantos? Compareceram tanto. Então, o primeiro número superou a metade desse número que compareceu. Tudo bem? Então, veja, qual é a utilidade? Na prática, realmente, qual a distinção? Entenda, olha para mim, o que é realmente... Qual a diferença mesmo da lei complementar para a lei ordinária? Cara, se eu exijo um quórum diferente para a lei complementar, lógico que eu estou pedindo um consenso maior. Se eu quero um número maior de votos para passar uma medida, eu estou dizendo, eu quero um consenso maior. Lógico, pessoal, pelo amor de Deus, se tem um ato que eu estou dizendo, aqui passa com 10, beleza. Não, aqui passa com 70, é lógico que eu estou querendo um consenso maior. Então, em alguns momentos, a Constituição diz, essa matéria aqui, lembra, precisa de regulamentação. E eu quero por lei complementar. O que significa isso? É o recado do legislador dizendo, esta matéria é importante para o povo brasileiro. Então, eu exijo lei complementar. Tudo bem? Boa parte da reforma tributária, ela vai ser complementada por lei complementar. Por quê? Porque é algo importante para a gente. Perfeito?
Não é por lei ordinária. Bom, então, em alguns momentos, o Constituinte exige, eu quero lei complementar para isso. E vai ter lei complementar. E em outros momentos ele diz, precisa de regulamentação. Mas ele não exige a lei complementar. Isso significa que pode ser por lei ordinária, tudo bem? A pergunta é, existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? A resposta é não. O que é que existe, então? Uma reserva de matéria. Tipo assim, mesa privativa. Aqui só senta a lei complementar. Por quê? Porque a Constituição exige. Tudo bem? A pergunta é, pessoal, se não existe hierarquia, e é um caso em que a Constituição diz, aqui eu me contento com lei complementar. Aí vem o legislador e usa uma lei, aqui eu me contento com a lei ordinária. Aí vem o legislador e usa a lei complementar. Tudo bem? Significa que, a matéria foi regulamentada por lei complementar. Não precisava. Mas o legislador usou uma lei complementar, aprovado por um consenso maior. E aí a pergunta é, depois foi editada uma lei ordinária. Esta lei ordinária pode alterar uma lei complementar? Pode. Olha a diferença. A Constituição diz, eu estou trazendo um direito e eu preciso de uma regulamentação para esse direito. Eu exijo, nesse caso, lei complementar. Só pode ser editado lei complementar. Show? Tá. Jorge, se só pode ser editado, só cabe lei complementar aqui. Vou fazer diferente, pessoal. Simples. É o seguinte, lembra daqueles brinquedinhos de bebê, de criança, o quadradinho, aquele negócio? Pronto. A lei complementar, em alguns casos, a Constituição diz, aqui só cabe lei complementar. Então você só vai usar a lei complementar para aquilo. Entendeu? Ela está dizendo, aqui é o espaço da lei complementar. Então, logicamente, eu não posso usar uma lei ordinária para colocar aqui. Faz sentido eu dizer isso? Por quê? Porque a Constituição está dizendo, aqui é só o espaço da lei complementar. Aí é lógico que eu não posso usar a lei ordinária. Porque a Constituição reservou aquilo para a lei complementar. Tudo bem? Só que aí, às vezes, a Constituição diz, eu quero que regulamente o direito. Mas aqui, o espaço é livre. Eu me contento com a lei ordinária. Mas, às vezes, o legislador usou uma lei complementar. Veja, não existe uma definição do espaço. Nesse caso, pessoal, justamente, eu posso usar uma lei complementar para alterar essa lei complementar, ou mesmo eu posso usar uma lei ordinária para regulamentar a matéria. Tudo bem? A pergunta é, cara, e se eu usei uma lei complementar? Isso aqui tem que ser alterado obrigatoriamente por lei complementar? Ou eu posso usar a lei ordinária para aquelas situações em que a Constituição não exige lei complementar? Diz o Supremo, se a Constituição não exige lei complementar, eu posso regular por lei complementar, por lei ordinária, por um ou por outro. E se eu usei uma lei complementar, nada impede, não há problema de depois eu usar uma lei ordinária para mexer na lei complementar. Tudo bem? Porque isso aqui é uma situação diferente dessa, em que está tudo pré-moldado. Para a regulamentação das taxas, para a criação das taxas, a Constituição ela não exige lei complementar. A taxa pode ser criada por lei ordinária. O empréstimo compulsório você viu. O empréstimo compulsório 148. Quem cria? A União, mediante lei complementar. Então, no Brasil, só pode ser criado empréstimo compulsório pela União usando uma lei complementar. Para eu criar taxa, eu não preciso. Por exemplo, o município de Fortaleza criou a taxa de lixo. Usou uma lei ordinária. Tudo bem? Por quê? Porque a Constituição não exige. Show! E aí o que acontece? Quer alterar? Eu posso usar uma lei ordinária ou posso usar uma lei complementar. Posso mudar também. O município de Fortaleza podia ter usado uma lei complementar. Vamos dizer que ele usou. Como é que eu altero essa lei? Se a Constituição não exige lei complementar? Cara, eu posso alterar tanto por lei ordinária quanto por lei complementar. Certo? Qual é o contexto da questão? O contexto da questão está tratando de taxa. Artigo 145, inciso 2. Aqui, a Constituição não exige lei complementar. Só que o município usou uma lei complementar. Tá bom? E está dizendo, usou a lei complementar e depois usou uma lei ordinária. Essa lei ordinária podia ter alterado essa lei complementar? E a resposta é sim, porque não existe
reserva de matéria neste caso. E aí, ó, ela alterou alíquota e base de cálculo. Alíquota é o percentual, não se esqueça. Alíquota é o percentual. Alíquota é o percentual. Base de cálculo, você não precisa fazer cálculo no direito tributário, tá? Para a sua prova de direito tributário. No dia a dia, talvez. No dia a dia, talvez. Tem algum contador aqui? Algum colega contador? Você vai confirmar comigo. Você é contador, você não é matemático. Contabilidade é registro de fatos, não é cálculo matemático, pelo amor de Deus. Resposta. Essa lei ordinária é integralmente válida, é parcialmente válida ou é totalmente inválida? O que é que vocês acham? Integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Mais uma vez, pessoal, ó, torne isso palatável. Olha aqui, volta aqui no 148 comigo, pelo amor de Deus. Olha aqui, Larissa, pelo amor de Deus. Melhora essa cara, Larissa. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Meu Deus, como é que eu sei que é por lei complementar? Vem escrito. Não é adivinhando, não. Vem escrito. Me diga uma coisa. A União, mediante lei complementar. Posso usar a medida provisória? Ou posso usar a lei ordinária? Não. Por quê? Porque está escrito, é lei complementar. Qual é a dificuldade? Ah, não. Agora a pergunta, volte aqui, ó. Volte aqui. Não, a sua mente está querendo criar empecilhos. Não deixe. A União, os estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: imposto, taxa, contribuição e melhoria. Tem escrito aqui lei complementar? Então, não precisa de lei complementar. Simples assim. O papo é reto, direito tributário. Não, cara, aqui no direito tributário o papo é reto. Sem muita frescura. É ali, ó, pontual. Está escrito? Não. Então pronto, não precisa de lei complementar. Então posso por lei ordinária. 148. Está escrito lei complementar? Está escrito lei complementar? Então eu preciso de lei complementar. Ponto. Show de bola? Beleza. Então a resposta da primeira é D de dado. Porque está tudo válido. Não exigia lei complementar para isso, então eu posso usar lei ordinária. Vocês ficam assim na aula da Bruna? Ficam? Vocês ficam assim na aula do tio também? Depende. Na aula do Márcio, vocês ficam. Na aula do Márcio. Questão 2. O plastina é. Questão 2. Segue. A pessoa jurídica XX, procurando compreender os métodos de interpretação da legislação tributária a respeito dos casos de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário, consulta você como advogada ou como advogado. À luz do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que veicula tema sobre o qual é imperiosa a interpretação literal de norma tributária. Anistia, remissão, prescrição ou compensação. George, em nome de Jesus, o que é isso? É isso aqui, ó. Ó. Seguinte. Lembra do processo civil que existe um passo a passo para você chegar até a sentença? Aqui no direito tributário também existe um passo a passo a ser seguido para as pessoas serem cobradas. É o seguinte, e ó,
Com base nisso aqui, você vai se situar no direito tributário e se você ficar revendo isso aqui, você vai fazer uma prova de forma consciente. Vamos aqui, olha cá. Só mudar isso aqui. Seja bem-vindo de novo, de volta, Bernardo. Cadê o café, cara? Como é? Tu tomaste quantos cafés hoje? Tu tomou quantos? Aquele pequenininho. Daquele copinho que tu tava. 3, né? Olha cá, pessoal. Racionaliza comigo. 1. A Constituição autorizando a cobrança de tributos. Certo? Veja. A Constituição não cria tributos, ela autoriza. É necessário a lei criadora do tributo. 2. Certo? A Constituição ela não cria o direito penal. Ela autoriza que pessoas no Brasil sejam presas em algumas situações. É necessário uma lei trazendo que determinada situação é crime. Por que uma pessoa, depois que mata outra, ela é presa? Porque existe uma lei dizendo que matar alguém é crime. Se você matar alguém, você vai preso. Se não tivesse essa lei, eu sei que é esdrúxulo, mas se não tivesse essa lei, ninguém seria preso. Até pouco tempo atrás, infelizmente, o feminicídio não era tratado como merecia. Hoje, a sociedade brasileira dá um adequado tratamento ao feminicídio. Salvo engano, é a maior pena que hoje nós temos. Acertadamente. Por quê? Porque foi criada uma lei dizendo isso. Veja, basta a lei? Não. Nós temos que ter um fato que autoriza a aplicação da lei. Nós chamamos isso de fato gerador. Tudo bem? Não basta o Código Penal. É necessário um fato típico que se adeque ao Código Penal. E aí, lá no Código Penal, nasce o direito de punir, não é? Aqui, se você praticar o fato que está na lei, nasce o direito de cobrar. A gente diz isso que é a obrigação tributária. Obrigação tributária. Tudo bem? Veja, nasceu a obrigação tributária. Só que a gente precisa formalizar aquilo, a gente precisa colocar no papel quem é credor, quem é devedor, quanto se deve. E isso, pessoal, existe um procedimento. Esse procedimento, ele é chamado de lançamento tributário. Lançamento. O lançamento, ele está no Código Tributário Nacional, artigo 142. O que é que o lançamento faz? Ele constitui o crédito tributário. É quando tudo, pessoal, fica redondinho. A cobrança fica redondinho, tudo formalizado, tudo contado. E aí, depois que o crédito tributário ele é feito, nós temos a cientificação, a notificação do contribuinte. Está aqui o contribuinte chorando, ó. Ele recebeu a notificação. Como é que é? É porque é coisa de outro mundo. A notificação do contribuinte. Veja, direito à linguagem, pessoal. Vocês fazem parte de uma tribo, nós fazemos parte de uma tribo. Nós temos o nosso linguajar. Às vezes você sabe, às vezes você não sabe, é o linguajar daquilo. Tá? Aí cada área tem o seu linguajar. Aqui nós temos um linguajar no direito tributário. Constituição não cria tributos, ela autoriza. É necessário uma lei criadora de tributos cumprindo o quê? O princípio da legalidade. Tá? E essa lei se aplica a um fato. Cara, se aplicou o fato, nasce a obrigação tributária. Veja, você ganha dinheiro. Em regra, o que se espera é que a cada dinheiro que você ganha, você vai estar trabalhando,
você vai ter que pagar uma parte para o município de Fortaleza, como advogado ou advogada daqui a pouco. A cada contrato, pessoal, não se iludam. Ganhou alguma coisa, já fechou um contrato, já tem obrigação tributária. Tá? Por exemplo, fechou o contrato, tal, já ganhou, já caiu o dinheiro, você já está vinculado. Você já tem nas costas a obrigação. Só que aí, Jorge, eu pago quando? Não, você vai ter que fazer nota fiscal, você vai ter que fazer determinadas coisas, entendeu? E tirar o boleto. Esse procedimento de formalizar tudo chama-se lançamento. Ele muda de estágio, é uma mudança de fase, entendeu? E aí, quando está tudo formalizado, o crédito tributário está constituído. Aí o contribuinte, pessoal, ele é notificado. E ele tem várias possibilidades. Veja, ele pode efetuar o pagamento. Chegou a cobrança. Se você concorda, pagou. Se você paga uma dívida, ela continua viva ou ela morre? Morre. O pagamento é causa de extinção do crédito tributário. Show? Cara, recebi uma dívida, concordo, mas tô liso. Dá para eu pagar parceladamente. Parcelar uma dívida é uma opção? Sim. Aqui também nós temos o parcelamento. Parcelamento. Enquanto você está parcelando, a dívida já morreu? Ou ela continua viva até você terminar de pagar? Pronto. É uma causa que suspende. É uma causa de suspensão da cobrança do crédito tributário. Ou então, pessoal, chegou a cobrança, você não concorda, você pode questionar, né? Você pode impugnar. Eu posso ter a impugnação, que o código chama de recurso administrativo. Veja, enquanto eu estou questionando, a dívida já morreu ou ela continua viva até decidir se eu tenho razão ou não? Continua viva, a mesma coisa, então ela fica suspensa. A impugnação do crédito tributário é uma causa de suspensão do crédito tributário. Show de bola? Suspenso enquanto eu estou decidindo. Ou então, pessoal, eu posso simplesmente não pagar. Perceba. Quando eu recebo a notificação, eu tenho um prazo para pagar. Que normalmente, no silêncio, ele é de 30 dias. Recebi a cobrança. Em 30 dias eu posso pagar. Em 30 dias eu posso efetuar o parcelamento. Em 30 dias eu posso efetuar impugnação. Ou então, simples 30 dias, eu olho para o fisco e não pago. Ok? 4 possibilidades. Se eu pago, eu estou extinguindo o crédito tributário. O pagamento é causa de extinção, já o projeto. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade da cobrança. Impugnação também. Se eu recebo uma multa do Detran, eu digo, não fui eu vou recorrer, vou impugnar, não é? Enquanto o Detran não decide, está lá na minha carteira, mas não é exigido, não é? A mesma coisa para cá. Ou então, recebi 30 dias, deixei passar os 30 dias e nada fiz. A partir de então, pessoal, é que o fisco está autorizado a ir ao Poder Judiciário te cobrar. E o que é que o fisco tem que fazer? Ele, depois dos 30 dias, ele vai pegar esse crédito, vai fazer a inscrição em dívida ativa, inscrição em dívida ativa. George, o que é a inscrição em dívida ativa? Não complica também, é simplesmente pegar o nome do devedor e colocar numa lista de devedores. Tem a lista de devedores do município de Fortaleza, tem a lista de devedores do estado de Ceará, coloca lá. E depois que coloca, por exemplo, pegou, tá aqui, estou colocando Bernardo, sou do município de Fortaleza, tá? Bernardo, alguma coisa. Coloquei o nome Bernardo, Ctrl P. E sai uma certidão dizendo que o nome do Bernardo está no cadastro de devedores. Como é que é o nome dessa certidão?
eu certifico que ele está na dívida ativa. Certidão da dívida ativa. Então, eu tiro a certidão da dívida de dívida ativa. Para quem tem intimidade, CDA. CDA. Certidão de dívida ativa. Olha para mim, esse papelzinho é o título executivo extrajudicial, criado pelo credor. Quem faz isso tudo é o credor. E este papelzinho, esse simples papelzinho, meu amigo, fode a vida do cara. Por quê? Para que é que serve isso aqui? Hoje, dois caminhos, pessoal. Eu posso pegar essa certidão e levar a protesto. Bem mais direto. Exemplo, teu nome vai para o Serasa. Se vai para o Serasa, bloqueia tua vida um bocado de coisa. Conta corrente a depender. Tudo bem, a depender do credor. Você nem pode, seja o que for. Conta, obrigado. Ou os dois, eu posso usar isso aqui e ir ao Poder Judiciário e entrar com execução fiscal. Veja, ajuizar a execução fiscal. Processo judicial. Olha cá, pessoal, caiu na prova retrasada. Eu posso fazer um e o outro, ou um ou outro. Hoje, por exemplo, a depender do valor, o fisco só está protestando, porque não vale a pena ajuizar a execução. Protesta e fica lá. Isso aqui já é o suficiente para embaçar a tua vida. Ok? Mas, isso aqui é o ciclo tributário. Constituição autoriza, tem que ter uma lei, não basta a lei, eu tenho que praticar aquele fato. Esse fato tem que se adequar, ok, pratiquei. Nasce a obrigação tributária, eu já estou vinculado. Agora eu preciso de uma formalização. E aí, esta formalização, chamada lançamento, te leva, ela gira a chave. Você está no mundo da obrigação tributária, fez o lançamento, o primeiro ar que você respira depois é o mundo do crédito tributário. Estou no crédito tributário. Agora sim, tudo formalizado, eu vou comunicar formalmente ao contribuinte. Recebeu a notificação? Recebeu. 4 posturas. Ou paga, ou parcela, ou questiona, ou liberdade, não pagar. Agora, não pagou, passou o prazo, obviamente, eu vou mover a máquina pública para colocar o teu nome numa lista de devedores, extrair o comprovante e aquilo ali me autoriza a te protestar ou então, paralelamente, ir a juízo. Tá? Você não me pagou por bem, você vai me pagar por mal. Execução fiscal. Tá? Para quem não antevê isso aqui, em algum momento eu posso pegar teus bens de qualquer forma. Tudo bem? Vou cuidar disso agora. Já chego lá. Pegamos esse contexto? Tá. Existem 2 prazos importantes aqui. Eu já estou antecipando alguma coisa. Existem 2 prazos. Olhem para mim, pessoal. Olhem para mim. Direito tributário maravilhoso. Olha cá. São 5 tributos. Existe um prazo chamado decadência, é de 5 anos. Existe um prazo chamado prescrição, é de 5 anos. Aqui você vai ver comigo que o cara é citado a pagar. O prazo é de 5 dias. Então, na dúvida, 5. Jorge, existe um prazo para efetuar o lançamento? Existe. E esse prazo chama-se decadência. Decadência é o prazo de 5 anos que o fisco tem para formalizar tudo isso. Beleza, e se ele formalizou dentro do prazo, está tudo ok. Lá na frente, vai voltar a correr um prazo. Mas é numa situação específica, pessoal. É só na situação de ele não pagar, que contra o fisco, no primeiro dia seguinte ao do vencimento do prazo, nós temos o prazo de prescrição. E esse prazo de prescrição é de 5 anos. 5 anos para quê? Botar o nome do cara na dívida ativa,
tirar a CDA e, se quiser, fazer o protesto ou então execução fiscal. À sua esquerda está a decadência. À sua direita está a prescrição. No meio tem o quê? Absolutamente nada. Apenas o professor querido. Decadência em nenhum momento se confunde com prescrição. Na dúvida, meu amigo, minha amiga, DP. Pelo amor de Deus, quem é que vem antes? O D ou o P no alfabeto? D. Então, decadência vem antes de prescrição. Em nenhum momento eles se tocam. Apesar de serem 5 anos para formalizar a cobrança. Formalizou a cobrança? Formalizei. Notifica, espera a postura do contribuinte. Agora, o contribuinte não pagou. Só nesse caso é que começa o prazo de 5 anos. Prescrição, pessoal, é o prazo para você acionar o Poder Judiciário. Tá bom? Então, você só aciona o Poder Judiciário quando você descumpre um direito. E qual foi o direito aqui? Você não pagou. Tudo bem? Está bem claro que a prescrição começa do primeiro dia seguinte ao do vencimento do prazo para pagamento? Primeiro dia seguinte ao do vencimento do prazo para pagamento. Só um exemplo. Aqui tem 30 dias? 31º dia. Enquanto eu tenho um prazo para pagar, eu não estou devendo. Você concorda? Teu nome? Kelly. Érica, desculpa, Érica. Érica, você me prestou dinheiro. Posso pagar em 1 ano? 365 dias? Ela, ok, Jorge. Cara, eu tenho 365 dias para pagar. Quando é que eu estou devendo? Em 366 dias após o pagamento. Não, aqui prescreve. Não, você está falando de obrigação de reparar no caso de probidade administrativa. Ela é imprescritível. Direito tributário, o tributo prescreve. Agora, a obrigação de reparar o dano no caso de probidade administrativa, o Supremo falou que é imprescritível. Essa sim. Tudo bem? O pessoal de casa faz o print dessa estrutura básica. Salve isso, guarde isso. Cinco anos. Proteste, meu amigo. Em cima está o protesto. Inscrição na dívida ativa. Aí depois certidão de dívida. Eu escrevo e tiro a certidão. Entendeu? São 2 procedimentos. Da lavratura. Não, na verdade, tudo tem que acontecer aqui, né? Que a notificação constitui o crédito tributário. Show de bola? Mas depois que notificado, não tem prazo, concorda? Depois notificado, não tem prazo. Show de bola? Que foi? Não tem decadência, nem prescrição. Exemplo, pessoal, exemplo. O crédito tributário, ele é realmente formalizado com notificação. Ok. Se eu fui notificado dentro do prazo, não falo mais decadência. Ok? Já passou. Aí dali para frente, hoje, o que é que tem? O que é que corre? Absolutamente nada. Porque eu só vou falar em prescrição na hipótese de não pagamento. E o prescrição só começa a correr depois do prazo para pagamento. Tudo bem? Então, uma coisa é a decadência, outra coisa é a prescrição. Foi? Show de bola. Nesse contexto, pessoal, a gente precisa entender também algumas coisas. Porque nós temos causas de suspensão do crédito tributário, nós temos causas que matam o crédito tributário e nós temos causas que excluem o crédito tributário. Então, nós temos causas de exclusão do crédito tributário, exclusão do crédito tributário
nós temos causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E temos causas de extinção do crédito tributário. George, onde está isso? Artigos importantes do Código Tributário Nacional. 151, cadê? Oi. A notificação tem que se dar dentro do prazo, 5 anos. Tá? É a notificação quem formaliza, Letusa. Não. Como é? Não. Ele tem, na notificação vem um prazo. Esse prazo de 30 dias é dado pelo CTN se o ente não coloca, tiver outro. No silêncio é 30 dias. Né? É depois dos 30 dias que começa o prazo de prescrição. Agora, se passou o vencimento, começou a contar o prazo e ninguém veio me cobrar, prescreveu. Tudo bem? Prescrição, morre o crédito. Suspensão da exigibilidade, pessoal. Código Tributário Nacional, artigo 151. Causas de extinção, Código Tributário Nacional, artigo 156. As causas de exclusão estão no artigo 175. Código Tributário Nacional, artigo 175. Agora, vem cá. Posso? Dentro desse contexto, as imunidades atuam aqui na Constituição. Imunidade é uma norma constitucional. Se algo está imune, eu nem falo nos demais passos. Existem situações que impedem o lançamento, que são as causas de exclusão. Só rapidinho, Bernardo, peraí só um pouquinho. São, cara. Isso, é assim. Olha aqui, pessoal. Causa de exclusão. Como causa de exclusão, nós temos a anistia e a isenção. A anistia, pessoal, é para multas. A isenção é para tributos. Por que eu estou dizendo isso? Lembrando, se isso aqui é novo para você, você hoje está me ouvindo, hoje você está compreendendo, e depois, com calma, você vai repetindo, vai dar tudo certo. Isenção, olha para cá, isenção é uma causa de exclusão. O que a causa de exclusão faz? Ela impede o lançamento. O que é uma imunidade? A imunidade é uma norma constitucional. Impede a cobrança. Na imunidade, nada disso aqui acontece. Agora, na isenção, eu tenho competência, eu tenho uma lei criando tributos. A questão é que eu simplesmente não prossigo a cobrança. Hoje nós temos uma lei. A União, ela pode cobrar imposto de renda, concorda? Nós temos a lei criadora do imposto de renda, concorda? Só que ela diz para aquela pessoa com carcinoma, com câncer, que está aposentada, eu não quero cobrar o imposto de renda dela. Então ela traz o quê? Uma isenção. Não é uma imunidade.
entidades religiosas têm imunidade. Não é isenção. É imunidade. É imune, pode corrigir, né? Que a gente tem você, né? Depois eu faço o Pix, Bernardo. Imunidade, pessoal, é norma constitucional, tudo bem? Está na Constituição, é norma constitucional. Lembra da injeção que eu fiz? Imunidade? Então, C, norma constitucional. Se é norma constitucional, a interpretação dela é ampla. A isenção, pessoal, é um favor. A interpretação da isenção, ela é restrita. Tá fazendo sentido? Aqui no Ceará, pessoal de casa, a gente tem um negócio. Você dá a mão, já que é o braço, né? É aquela pessoa folgada. Por quê? Você está fazendo favor, você já está se expandindo? Não, não dá. Favores são interpretados restritivamente. Isenção é interpretado restritivamente. Tá bom? Anistia também. Anistia é um favor que é interpretado restritivamente. Vamos ver o artigo 111 do CTN. Veja o que diz o artigo 111 do CTN. Que é? Ah, não, é causa de exclusão, minha amiga. Causa de exclusão. Aqui é causa de exclusão. Aí você vai ver. 175. É remissão e anistia. Pessoal, tá rápido, tá devagar, como é que tá? Que é que tem uma galera... Hein, Domingão? Tá difícil aí, meu irmão, né? Quer um Red Bullzinho? Tô brincando, cara. Pessoal, tô brincando que eu tenho liberdade de brincar com ele, tá? Pelo amor de Deus. Olha aqui para mim agora, no CTN, artigo 111. Interpreta-se literalmente, ou seja, restritivamente, a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Ou seja, causa de exclusão eu interpreto restritivamente. Show? Volta para a questão. Vê se melhora. A pessoa jurídica XX, procurando compreender os métodos de interpretação da legislação tributária a respeito dos casos de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário, consulta você como advogado ou como advogada. À luz do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que veicula tema sobre o qual é imperiosa, é obrigatória a interpretação literal de norma tributária. Eu tenho que interpretar a anistia literalmente? Sim ou não? Sim. Artigo 111 do CTN. Resposta? É isso aí, Bernardo. Seguindo. Antônio, que foi? Terceira, Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumento musical, sujeito à incidência do Imposto sobre Serviços, ISS, que é o imposto do município e do Distrito Federal. Anote aí, artigo 156 da Constituição da República. Deixou de recolher tributo incidente sobre o fato gerador consumado em janeiro
de 2023. Quando a alíquota do ISS era de 5% sobre o total auferido pelos serviços prestados. E a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25% sobre o ISS devido e não recolhido. Em 30 de agosto de 2023, o município credor aprovou lei que reduziu para 2% a alíquota do ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais e reduziu a multa pelo inadimplemento do imposto incidente nessa mesma atividade, que passou a ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Em fevereiro de 2024, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte o montante de 25 mil, sendo 20 mil reais de imposto, que era 5% sobre o valor dos serviços prestados, e 5% a título de multa, pela falta de pagamento de 25% do imposto devido. Sob a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. George, o que é que eu preciso saber para eu responder esta questão, que me pareceu um tanto quanto desafiadora? É o seguinte, olha aqui para mim, pessoal, olha aqui para o quadro. Se coloque na situação. Você prestou serviço. Obrigado, cara. Se coloque na situação. Você prestou serviço para o município de Fortaleza como advogado ou como advogado. Tudo bem? Você fez isso em janeiro de 2023. Quando você prestou o serviço, você tinha que pagar 5% de ISS. E em Fortaleza é isso. A multa de quanto? Se você não pagou? 25%. Show de bola? O que aconteceu? Em agosto do mesmo ano, o que aconteceu? O município de Fortaleza reduziu para 2% o tributo. Veja, reduziu o tributo e reduziu o quê? A multa. Para quanto? 10%. Consegue se colocar nessa situação? E aí você, quando? Ele deu a data aqui? Aí você, em fevereiro de 2024, vai fazer esse pagamento. Se coloque na situação. Quando você fechou o contrato, era 5%. Só que você não pagou. E aí você caiu numa multa de 25%. O tempo passou, o município reduziu tanto o tributo e reduziu a multa. Consegue ver isso? E aí você precisa pagar hoje. Pergunta é, no tributo, você paga o tributo da época ou a alíquota nova menor? Da multa, você paga a alíquota da multa da época ou a multa menor? Olha, direito penal retroage para beneficiar o réu, não é? Em absolutamente tudo, não é? Tá. Direito tributário retroage para beneficiar o contribuinte, apenas na multa. Apenas na multa. Ele não retroage para beneficiar tudo, pessoal. Apenas na multa. Karina. Se fosse lógica do direito penal, eu aplicaria 2% e aplicaria 10%, não é? Porque é a lei nova. Lógica do direito tributário, eu olho só para a multa. Então, eu recolho 5% de ISS com a multa de 10%. De acordo, o fato gerador, ele vincula a alíquota, mas ele não vincula a multa. Tudo bem?
Bem objetivamente, aqui tem que ser objetivo nesse caso. Ali eu vou além, pessoal, até, pessoal de casa, sempre relembrando, nós temos colegas aqui de todas as faixas cognitivas, recém-formados, que estavam um pouco afastados, então eu falo para todos. Nós estamos no estudo coletivo, todo mundo tem paciência, eu tenho certeza disso. Tá? Por isso que às vezes a gente vai um pouquinho além, às vezes dá para ir mais reto, o papo mais direto. Nessas situações, quando cair um jogo desse, ele vai sempre perguntar, no dia do pagamento, qual a alíquota do imposto eu pago e qual a multa eu pago? Direito tributário só beneficia o contribuinte em matéria de multa. Show de bola? Jorge, era 100% de tributo. Não pode, tá? Hoje, mas depois passou para 1%. Você vai pagar 100%. Tá? Mas com multa reduzida. Show de bola? Certo, seu Raimundo? Seu João? Então vai ser 5% tributo e 10% de multa. Responda a questão. O que aconteceu, então? Em fevereiro de 2024, o município promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de R$25 mil, sendo R$20 mil de imposto, ou seja, aplicou os 5%, e multa e 5 mil a título de multa, pela falta de pagamento. Aplicou os 25. Tinha que ter aplicado 5 e 10. Então, errou o quê? Na multa, né? Vamos lá, então. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa? Não. Está errado com relação à multa. O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto, que deveria ser de 2%, quanto em relação à multa, que deveria ser de 10%. Está errado nos dois? Não. Está errado só quanto à multa, né? C. O lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto. Então, restou-nos D de dado. O lançamento está correto em relação ao imposto, ok? Mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Conseguimos compreender isso? Conseguimos visualizar? Então, a gente segue para a próxima. Fala, cara. Não, se ele sai da isenção, cara, não. Aqui, tempos regiacto. Não. O período, o que acontece? Você tem que olhar em que momento ele deixou de cumprir os requisitos da isenção. Não, é a partir da mudança, é a partir dali. Não, ele saiu do enquadramento isentivo? Então, sim. Viu? É. E essa isenção é desde a doença. Tá? Desde a data em que você tem que comprovar a doença. Não é do reconhecimento. Tá? Porque às vezes o que acontece? O pessoal diz, tá curada, perde a isenção. Não, continua. Uma vez com a doença que autoriza sempre. Bora. Obrigação tributária. João e Maria celebram entre si um contrato de locação, sendo João o locador e proprietário do imóvel. No contrato, eles estipulam que a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU do imóvel, será de Maria, locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o direito tributário, ele é regido pela lei. Quem é contribuinte? Aquela pessoa que a lei diz ser contribuinte. Quem é contribuinte do IPTU? Ou o proprietário ou o possuidor. Tudo bem? Não tem como um contrato mudar isso. A prática, às vezes, você olha para o contrato de locação, realmente diz,
quem vai pagar o IPTU é o locatário ou o inquilino. Mas esse contrato é um contrato entre as partes. Este contrato não muda quem é contribuinte. Tudo bem? Aluguei um imóvel para o Bernardo, locador, locatário. Meu imóvel, então eu sou contribuinte do IPTU. Tudo bem? Bernardo, pelo contrato você vai ficar pagando. Você tira o boleto e vai pagar o IPTU. Bernardo não pagou, pessoal. Quem é que vai ser executado? Eu. Ah, e o contrato que você tem com o Bernardo? Não se opõe ao fisco. As convenções particulares não são oponíveis ao fisco. Eu serei protestado, a execução fiscal será contra a minha pessoa e contra meu patrimônio. Bernardo não existe para o fisco. Ok? O quê? Oi. Aí é outra coisa. Fundamento, pessoal. Artigo 123 do CTN. Leia aí comigo. Fundamento, artigo 123 do CTN. Leia comigo. Salvo disposição em contrário, ou seja, no silêncio, os contratos, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo não podem ser opostos à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. O contrato que eu tenho com o Bernardo não pode ser oponível ao município de Fortaleza, porque eu sou o contribuinte legal. Tudo. Hã? Entre a gente. Ah, eu fui executado, aí eu, na ação civil, eu vou cobrar do Bernardo. Isso. Ação de egresso. Tudo bem aqui? Então vamos lá. Com base nessas informações, me diga aí a opção correta. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferir a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei. Cadê o resto da questão? Que? B. O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal no que tange à alteração do sujeito passivo do tributo. Resposta B de bola, com base no Código Tributário Nacional, artigo 123. CTN, artigo 123. Posso seguir? Obrigado, Bernardo. Quinta, considere que Luiz é um andarilho civilmente capaz que não elegeu nenhum lugar como seu domicílio tributário. Não tem domicílio civil, bora pessoal, nem residência fixa. E não desempenha habitualmente atividades em endereço certo. A partir da hipótese apresentada de acordo com o Código Tributário Nacional e no silêncio da legislação específica, assinale a afirmativa correta. Pessoal, aqui é a questão do domicílio tributário. Deixa eu mostrar o artigo para vocês. Isso aí. Domicílio tributário. Enquanto carrega aqui. Olha aqui a lógica. Direito civil é o Márcio, né? O Plastilha é direito civil, né? O Márcio já analisou com vocês domicílio civil? Não? Ele vai analisar domicílio civil. Aí lá no Código Civil tem aqui umas viagens. Domicílio. Muda-se o domicílio. Com vontade. Não tem um negócio desse? Aí o domicílio do andarilho.
No direito tributário, o contribuinte tem um domicílio, que é o quê? É onde ele vai ser encontrado pelo fisco. Como é que funciona aqui? Para não ter problema, o fisco olha, qual é o seu domicílio, seu João? Seu João informa o domicílio. Aqui o domicílio, pessoal, ele é informado pelo contribuinte. Lá no direito civil, tem que entender a vontade do cara, a vontade de onde ele está, onde ele... Não. Aqui é objetivo, é papo reto. Domingão, qual é o seu domicílio tributário? Domingos vai lá no formulário e diz, é esse. É objetivo. É informado, é eleito pelo contribuinte. É simples, pessoal. Qual é a pegada aqui? Toda correspondência, toda comunicação que eu mandar para você vai ser por esse endereço. Mudei de casa. Me informou? Não. Presumo notificada. Entendeu? Não tem essa questão de dizer, vou fugir do fisco, vou fugir do banco para o banco não me encontrar. Não. No direito tributário, nós temos domicílio tributário. É um domicílio por eleição. Significa que você dá o endereço, você dá a sua localização. E eu vou sempre mandar para lá. Mas eu não estava lá. Você me informou? Não. Notificação válida. Então, aqui para o fisco, pessoal, não tem aquela história. Vou fugir. Não. Você mudou seu endereço? Não. Então, vocês presumem notificado. Meu Deus, eu recebi a notificação 30 dias para pagar, eu não vi. Você se presume notificado. Ok? Veja artigo 127. A regra está aqui no início. A regra é a eleição, é a indicação. Eu chego para o fisco e digo, quer me procurar? Me encontre aqui, me procure aqui. Se você mudar, você tem a obrigação de dizer para o fisco. Se você não disser, se presume que tudo aquilo que foi endereçado para lá foi válido e efetivo. Ok? Mas, Jorge, e se eu não eleger? Aí sim você aplica o 127. Leia comigo. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, perceba, você tem a chance de dar. Não deu? Agora eu vou aplicar a lei. E olha só como é goela abaixo. Na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta e desconhecida, o centro habitual de suas atividades. 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, lugar da sua sede, em relação aos atos e fatos praticados que deram origem àquela obrigação, e o de cada estabelecimento. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Perfeito? Veja o parágrafo 1º comigo. Quando não couber a aplicação das regras fixadas nesses incisos, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou os fatos que deram origem à obrigação. Diz o parágrafo primeiro. Se eu não conseguir aplicar os incisos, eu aplico isso aqui. Parágrafo segundo. A autoridade pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando-se tão somente a regra do parágrafo anterior. Isso aqui é um código de 60, da década de 60, tá, pessoal? Lógico que hoje tudo é eletrônico. Mas antes dizia, quer me encontrar? Você tem que pegar 2 balsas, meu domicílio é esse. E o fisco podia dizer, não, eu vou rejeitar, porque você está dificultando o acesso. Vou escolher esse. A época, década de 60 aqui. Então, volta. A regra é a eleição. A regra é você dizer. Se você não me disser, aí eu vou aplicar o 127. Então, pessoal, a quinta exige a aplicação do artigo 127. Então, relendo. Considere que Luiz é um andarilho civilmente capaz. Veja que não elegeu, ele teve a chance de eleger, mas ele não elegeu o domicílio. Se ele não elegeu o domicílio, eu vou aplicar o 127. Então, ele não tem domicílio civil, nem residência fixa
e não desempenha habitualmente atividades em certo endereço. A partir dessa hipótese apresentada, de acordo com o CTN e no silêncio da legislação específica, me diga aí a opção correta. Qual? D de dado? B de bola? Sumiu. Bora pra praia, bora? Não tá mais. O domicílio tributário de Luiz será o lugar da situação de seus bens ou da ocorrência do fato gerador. Resposta: B de bola. E onde está isso? Ler artigo 127. Cadê que isso não funciona? Bom. 127. Quando se elege, é o 127, a primeira parte do caput. Sexta. João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada lei que isenta os ex-combatentes do pagamento de tal tributo, sendo este o caso pessoal somente de João. Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta. A ideia aqui, pessoal, é da solidariedade. Tá? Você sabe que na solidariedade, a dívida pode ser exigida toda de um ou de todos. Não é? A solidariedade não se presume. Ou ela vem por lei, ou ela vem pelo contrato. No direito tributário, ela vem no contrato. E veja o que diz o Código Tributário Nacional no artigo 124. Solidariedade tributária. Quem é que está viajando? Por quê, Karina? Não está entendendo? Está rápido o que é? Diga aí. Então, por que você não me freou? Repito, eu não estou aqui para estar vomitando, eu estou aqui para correr. Eu estou aqui por vocês. Então, a ideia é... E eu já falei, isso aqui são 4 aulas mínimas. Não é nosso número máximo de aula. Convenhamos. Quiser, meu irmão, quiser marcar um dia, Jorge. Alexandre, estou precisando de aula, mais do George. Qualquer hora. A questão é que se você vai estar disponível. 10 horas da noite, eu entro ao vivo com você. 11 horas, eu entro ao vivo com você. Eu faço isso na segunda fase. Está disposto a estudar? Estou. 6 horas da manhã, bora? Bora. Ao vivo com os alunos da segunda fase. Domingo, quer? Depois do almoço. Só o cochilinho? Vamos? Vamos. Eu dou um pouco. Não, mas veja. É porque isso aqui é legal, eu gosto disso aqui. Entendeu? É o Red Bull. Mas por que eu estou dizendo isso? Não me deixem correr, pessoal. Não é para eu estar simplesmente falando vocês. Não. Jorge, volte essa. Eu volto quantas vezes for necessário, tá? Por isso que eu estou achando estranho. Eu sei como é tributário. E todo mundo calado. Algo está errado. Então vamos ver aqui, ó. Vamos aqui na solidariedade. Ó, nós temos um crédito, tá? E aí nós temos devedores solidários. Exemplo, isso aqui é 20 mil. Eu posso cobrar esses 20 mil dos dois, Karina, ou só de um, seja o que for. Porque para o credor é como se fosse só uma pessoa do outro lado. Tudo bem? Show. Pensando nisso, quando é que eu tenho solidariedade no direito tributário? Leia comigo o artigo 124, Larissa. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. Por exemplo, são 5 donos deste imóvel aqui. São 5 contribuintes de IPTU. Os 5 estão obrigados ao IPTU deste imóvel. Por quê? Porque eles estão ligados no fato gerador. Todos são proprietários. Tudo bem? Ou então as pessoas expressamente designadas por lei. O que significa o parágrafo único? A solidariedade referida não comporta benefício de ordem. Eu, credor, posso cobrar de todos ou posso simplesmente escolher um para cobrar a dívida toda. O outro não pode dizer, ó, escolhe ele, não me escolhe. Não, isso não existe. Está proibido pelo 125. Agora, olha pelo 124. Olha o 125. Olha cá. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. Olha cá, pessoal. Dívida solidária. A e B. A pagou. A livrou. B. Efeito da solidariedade. Tudo bem? O pagamento feito por um beneficia aos demais. 2. A isenção, da dívida tributária ou a remissão, de crédito, exonera todos. Cara, perdoou isso aqui? Perdoou. Então, beneficia todos. Vírgula. Salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Olha para cá. Estou beneficiando A. B continua vinculado à obrigação. Por quê? Porque foi algo em caráter pessoal. Não foi generalizado. Não beneficia a todos. Eu estou dando isenção para você. Você continua. Hã? Como assim? Beneficia só esse aqui. O outro fica pelo saldo. Isso. A lei está dizendo. A lei traz a isenção, traz o benefício, aí você se enquadra naquilo. Se você se enquadrar, você está... Mas só que como não beneficiou o outro continua devendo. Feito? Hã? Proporcional. Proporcional. Fala, meu amigo. Ele pagou, mas pagou só a parcela dele. Os outros continuam devendo. Pelo saldo devedor, pelo remanescente. Tá ali, você pagou a parte dele. Não, só livra pagando tudo. Se exclui porque pagou os 20%. Não, continua. Relendo a sexta, vai. Dou já a pausa para vocês levantarem, pessoal. Sexta, João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Ou seja, tem solidariedade. Foi publicada a lei que isenta os ex-combatentes do pagamento de tal tributo, sendo este o caso pessoal somente de João. Ou seja, uma lei beneficiou apenas A, não beneficiou B. Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta. A. Sendo um caso da isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João. Resposta A. Que não está marcando. Vai. 7. Responsabilidade tributária. Leia comigo. Pedro tem 3 anos de idade e é proprietário de um apartamento. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, por meio do envio do carnê de cobrança ao seu endereço.
Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recursos financeiros para tanto. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Pedro, assinale a afirmativa correta. Duas coisas aqui, pessoal. No direito civil, você sabe que, a depender da idade, a pessoa tem um nível de responsabilidade, né? Até os 16 anos, você é absolutamente incapaz. E aí você precisa de um representante. Dos 16 aos 18, você é relativamente incapaz. Você precisa de um assistente. Minha filha, minha menininha, tem 12 anos. Então, ela é absolutamente incapaz, do ponto de vista civil. Então, eu vou lá e eu a represento. No colégio, eu que assinei o contrato de prestação de serviços como pai. Por quê? Porque eu sou o representante. Tudo bem? Quando começar a engrossar o pescoço, ela vai ser relativamente capaz, ela vai fazer algumas coisas e eu estarei lá como assistente. Aos 18, capacidade civil absoluta. Não é isso? Tá. No direito tributário não existe isso. No direito tributário, qualquer pessoa nascida com vida tem capacidade tributária absoluta, capacidade tributária total. Um recém-nascido de 2 anos, ele é contribuinte. Quando a criança nasce e chora, não é o primeiro sopro de vida. Está adquirindo a responsabilidade tributária, capacidade tributária. Está bem claro isso? Só que o que acontece? Em algumas coisas, a criança realmente ela não pode intervir. E aí tem seus pais. O Código Tributário traz alguma responsabilidade para os pais. Acompanhe aqui comigo. 134. Leia comigo. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes, cuida, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. 1. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Um bebê de 1 ano, ele é contribuinte. Se um bebê titularizar um imóvel, ele é contribuinte de IPTU. Só que quem paga por ele, obviamente, os pais, não é? Seja quem for, com o dinheiro dele. Qual é a situação da questão, pessoal? A criança é o contribuinte, a criança tem recursos e os pais deliberadamente não pagaram o tributo. Quem se é responsabilizado? Os pais, com base no artigo 134, inciso 1. Qual a resposta? Eles são responsáveis tributários. Resposta C de casa. Tudo tranquilo? 134, inciso 1. À vontade, meu amigo. Só façam perguntas, pelo amor de Deus. Ele E aí, pai? Como é que é? A criança está com quem? Eles são os responsáveis, mas os pais saíram, fizeram uma viagem, morreram. Morreu. E aí? Ela continua contribuinte com o patrimônio dela. Ah. Ah. Aí vai juntando essa dívida. Vai juntando a dívida. Final tem que pagar. Ela vai ser executada. Perdão? Não, não. Diga, Nuno. Substituto tributário, meu amigo. Está mais adiante. Mas o que é o substituto tributário? Não é. O que acontece no substituto tributário, pessoal? Domingão, substituto tributário. Ó. Responsabilidade tributária diferente de substituição tributária. Responsabilidade tributária é eu me responsabilizo para pagar com o meu patrimônio, porque eu caí numa causa de responsabilização tributária.
nesse caso. Na substituição tributária, o que acontece? E é até bem... É meio que a razão de ser disso é um pouco feia. Em qual sentido? É o reconhecimento de que a gente sonega. Nós somos normalmente sonegadores. O fisco sabe disso, o fisco percebeu isso. Aí o que aconteceu? Ele falou, rapaz, se eu deixar na sua mão, se você puder, você vai sonegar tributo. Se eu deixar na mão do contribuinte, ele vai sonegar. Só que os fluxos econômicos, às vezes, os pagamentos sempre partem de uma pessoa para outra, não é? Normalmente, quem é o contribuinte é quem recebe. Aí o que o fisco falou? Rapaz, no lugar de eu deixar na mão dele, eu vou pedir para outra pessoa pagar por ele. Substituto tributário. Por exemplo, você está prestando serviço a ele, ele vai te pagar. Na lei eu coloco, você, ao pagá-la, você tira a parte do tributo e me paga por ela. Substituto tributário. Tudo bem? Uma fonte pagadora vai pagar o salário do colaborador. Quem é o contribuinte do INSS? O colaborador. Mas quem retém a contribuição? O pagante. Na qualidade de substituto tributário. Tá bom? Só um exemplo, a questão da Bruna. O artigo 68 do Código Penal. Apropriação indébita previdenciária. Passa por isso. Qual é a apropriação indébita previdenciária? A pessoa paga para o colaborador, retém a contribuição previdenciária. Ele tem que reter e repassar. Só que o que acontece? Às vezes a galera retém e não repassa. Crime tributário. Apropriação indébita previdenciária. Contexto, substituição tributária. Diga, meu irmão. Se por acaso aí os pais são responsáveis. O menino ficou... Não, mas veja. Ficou como inadimplente. O menino ficou como inadimplente porque ele não tem. Então, quando chega lá em certa idade que ele começa a trabalhar, ele vai pagar. Ele vai pagar esse débito dele. Incide em multa e jura. Tudo. Não, né? Tudo. 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 Mas eles não estão provando que o cara é incapaz de trabalhar. Se tiver patrimônio, paga. Não tem um bem. Não tem coitadismo aqui, não. Duas coisas são certas na vida, meu amigo. A morte e tributo. Oito. Deixa eu ver aqui se 8 dá para fazer. Oito, pessoal, vai. Oito. Contexto. A pessoa jurídica XXX é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, além de multa de ofício de juros moratórios, taxa Selic relativamente ao exercício 2023. Esse crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. No ano de 2024, a pessoa jurídica XX foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ. Sob a responsabilidade tributária da pessoa jurídica ZZZ, no tocante ao crédito tributário constituído contra XXX, assinale a afirmativa correta. O Márcio já viu fusão, cisão, incorporação e transformação com vocês? Estou falando com vocês, pessoal. Não, né? Para responder essa questão e fazer o intervalo. Quer dizer, Bernardo, que não tem mais café, né? Eita, pessoal, e aí agora? iFood. Bora lá, bem rapidinho. Fusão de empresas. O que é que eu tenho na fusão? A se funde a B, elas se extinguem e geram uma nova pessoa jurídica, tá? Então, com a fusão, A se junta a B, sociedades fundidas, dando ensejo a uma nova, Karina. Na cisão,
A cisão, Karina, pode ser total ou ela pode ser parcial. Na cisão total, olhem para cá, nós temos uma pessoa jurídica e ela, por conta dessa operação de cisão, ela se cinde, gerando duas novas. Na cisão parcial, ela continua viva, porém com o patrimônio reduzido, porque parte do seu patrimônio é destacado, gerando uma outra pessoa jurídica. A pessoa jurídica inicial, ela continua viva. Veja, na fusão, existe morte de pessoas jurídicas para nascer uma outra. Na total, também. Mas aqui ela se divide, gerando duas novas pessoas jurídicas. Na parcial, a pessoa jurídica originária, ela continua, só que parcela do seu patrimônio é destacado para gerar uma outra pessoa jurídica. Na incorporação, aqui não é incorporação mobiliária, tá? É incorporação de sociedades. Nós temos uma sociedade A e nós temos a sociedade B, ó, que ela vai ser incorporada pela sociedade A. Ela vai ser fagocitada, ela vai ser engolida. Então, B, ela morre. Show de bola? Ela é absorvida por A. A sai dessa operação com patrimônio maior, porque ela englobou a B. Visualizamos? E nós temos a transformação. Na transformação, não existe morte nem nascimento de pessoa jurídica. Ela apenas muda o tipo societário. Por exemplo, uma sociedade que ela é limitada, ela se transforma em sociedade anônima. Tá? Me responda intuitivamente para a gente realmente parar. O que a sua lógica fala? Essas sociedades, elas estavam devendo tributos. Brahma, Antártica. Fusão gerou Ambev. Ambev é fruto de uma fusão entre duas pessoas jurídicas. Brahma estava devendo tributos. Antártica estava devendo tributos. Veja, elas se fundiram. Isso aqui pode acontecer sem autorização do fisco, pessoal. Elas se fundiram. O fisco vai em cima de quem? Qual é a lógica, pessoal? De quem sobrou. Ou seja, em qualquer operação societária, o fisco sempre vai poder ir em cima de quem resultou da operação. Senão você estaria burlando o fisco. Por exemplo, numa cisão parcial, A estava devendo tributos. O fisco veio cobrar. Ele vai de A e de B proporcionalmente em cima do patrimônio. Concorda? Show de bola. Então, vocês compreenderam a súmula 555 do STJ. Isso aqui herda ônus e bônus. Foi? Volta para o contexto. O malprazer. Temos uma sociedade A, ela vai incorporar a sociedade B. A sociedade B se extingue, Domingos. Eu incorporo todo o patrimônio da B. Eu saio dessa operação societária maior. Tá? Englobo ativos, englobo passivos. Tá? Eu herdo tudo. Súmula 555 do STJ. Qual é o contexto aqui da questão, pessoal? Para ser bem objetivo. Nós temos sociedade jurídica, pessoa jurídica ZZZ, e é a XXX, né? E ela foi incorporada pela ZZZ. Olha cá, nós tínhamos ZZZ, né? E a XXX. XXX foi incorporada pela ZZZ. Consequência prática. Quem resulta responsável por todos os débitos? ZZZ. Qual a resposta? Resposta? Como é que é? A transformação? Fala mais alto, desculpa. Não, mas isso é uma transformação. É
É uma transformação interna, tipo societário, sem fins lucrativos, uma transformação. Hã? Não, ela não é sociedade empresária, mas sociedade é. Ela é societária. Uma associação não é pessoa jurídica. 5.5 do Código Civil. Ela se transforma, ela mudou, tipo, virou a ter o intuito de lucro como razão de ser. Não é nem isso, não. Ela passou a distribuir lucros. Veja, a pessoa jurídica, ela morreu? A pessoa jurídica morreu? Ou ela apenas se transformou de associação para limitada? Ela mudou o tipo societário, concorda? Qual a pergunta? Quem é que está incorporando? ZZZ. Está incorporando XXX, não é? Então, quem é incorporadora? É ZZZ. Então, na operação, quem fica responsável? A incorporadora, ZZZ. Veja, a incorporadora, pessoal, fica responsável por absolutamente tudo, tá? Isso. Mas o que é que significa a suspensão? Tá tudo em stand-by. Mas quando aquilo voltar a ser cobrado, cobra da incorporadora. Durante o prazo em que não estava suspenso. Mas veja, quando, se você perder no recurso, retroage, entendeu? Paga tudo. Pausa, pelo amor de Deus, vai.